Queridos amigos, voltamos tratando do princípio da insignificância. No bloco anterior, vimos a jurisprudência do STF, vários julgados acerca da aplicação ou não do princípio da insignificância em situações concretas. E neste bloco, vamos analisar a jurisprudência do STJ acerca da aplicação do princípio da insignificância ou bagatela. Então vamos fazer análise de 11 julgados do STJ sobre temas variados acerca da aplicação do princípio da insignificância. Então o primeiro julgado, STJ no HC 299-185 São Paulo, a sexta turma decidiu direito penal, hipótese de aplicação do princípio da insignificância. Aplica-se o princípio da insignificância à conduta formalmente tipificada como furto tentado, consistente na tentativa de subtração de chocolates avaliados em R$ 28, pertencentes a um supermercado e integralmente recuperados, ainda que o réu tenha em seus antecedentes criminais registro de uma condenação transitada em julgado pela prática de crime da mesma natureza. A intervenção do direito penal há de ficar reservada para os casos realmente necessários. Para o reconhecimento da insignificância da ação, não se pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. Todas as peculiaridades do caso concreto devem ser consideradas, como, por exemplo, o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o valor do objeto, a restituição do bem, a repercussão econômica para a vítima, a premeditação, a ausência de violência e o tempo do agente na prisão pela conduta. Nem a reincidência, nem a reiteração criminosa, tampouco a habitualidade delitiva são suficientes por si sós e isoladamente para afastar a aplicação do denominado princípio da insignificância. Nesse contexto, não obstante a certidão de antecedentes criminais indicar uma condenação transitada em julgado em crime de mesma natureza, na situação em análise, a conduta do réu não traduz lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado. Ademais, há de se ressaltar que o mencionado princípio não fomenta a atividade criminosa. São outros e mais complexos fatores que, na verdade, têm instigado a prática delitiva na sociedade moderna. Então, HC 299-185, São Paulo, relator, ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 9 de setembro de 2014. Veja o STJ em julgado recente com o sujeito reincidente em crime contra o patrimônio, permitiu a aplicação do princípio da insignificância. A conclusão a qual a gente chega é que essa questão da reincidência está virando aí algo que tem que ser analisado no caso concreto. Porque nesse caso aqui, R$ 28 foi o valor da coisa subtraída. O sujeito era reincidente e, em tese, pelos julgados que o STJ já tinha recentemente, pelos julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, não seria o caso aqui de aplicação do princípio da insignificância. E o STJ, nesse caso concreto, furto de R$ 28, furto de chocolates, permitiu a aplicação do princípio. Então veja que é caso a caso que a gente vai analisando essa possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ou bagatela. E agora o STJ, no agravo regimental, no recurso em habeas corpus 44461, Rio Grande do Sul. Direito penal, aplicabilidade do princípio da insignificância. Aplica-se o princípio da insignificância à conduta formalmente tipificada como furto, consistente na subtração por réu primário e sem antecedentes de um par de óculos avaliado em R$ 200. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para evitar situações dessa natureza, atuando como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Posto isto, conveniente trazer à colação é certo de julgado do STF, HC 98-152, Minas Gerais, a publicação em 5 de junho de 2009 no Diário da Justiça, no qual foram apresentados os requisitos necessários para a aferição do relevo material da tipicidade penal. O postulado da insignificância, que considera necessária na aferição do relevo material da tipicidade penal a presença de certos vetores tais como, letra A,
a mínima ofensividade da conduta do agente. B, a nenhuma periculosidade social da ação. C, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E D, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Apoiou-se em seu processo de formulação teórica no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do poder público em matéria penal. Na hipótese e análise, verifica-se a presença dos referidos vetores, de modo a atrair a incidência do princípio da insignificância. Relator foi o ministro Marco Aurélio Belize, julgado em 27 de maio de 2014. Nesse caso aqui, o Superior Tribunal de Justiça permitiu a aplicação do princípio da insignificância em relação à subtração de um par de óculos avaliado em R$200. Esse valor é aquele valor que fica ali no limite, em relação ao que a jurisprudência tem considerado como aceitável para a aplicação do princípio da insignificância. Em valores pouco superiores a esse aqui, a gente já vê o STJ impedindo a aplicação do princípio da insignificância. R$200 está ali no limite entre valores que permitem e que não permitem o princípio da insignificância. Então a situação aqui de caso de crime de furto, em que o réu era primário com bons antecedentes, o STJ permitiu na espécie o princípio da insignificância. Esse que a gente vai analisar agora, um julgado da 6ª turma, é muito importante porque trata do delito de descaminho, que no bloco anterior analisamos sob o enfoque da jurisprudência do STF. E agora a gente vai ver um julgado de 7 de abril de 2014, ou melhor, 20 de maio de 2014, em 7 de abril também teve um outro da 6ª turma, mas esse que a gente vai analisar agora, o relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 20 de maio de 2014. Olha que interessante esse julgado do Superior Tribunal de Justiça. Direito penal, inaplicabilidade do princípio da insignificância na hipótese de reiteração da prática de descaminho. A reiterada omissão no pagamento do tributo devido nas importações de mercadorias de procedência estrangeira impede a incidência do princípio da insignificância em caso de persecução penal por crime de descaminho, artigo 334 do Código Penal, ainda que o valor do tributo suprimido não ultrapasse o limite previsto para o não ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional. Com efeito, para que haja incidência do princípio da insignificância, não basta que seja considerado isoladamente o valor econômico do bem jurídico tutelado, mas também todas as circunstâncias que envolvem a prática delitiva, ou seja, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido o grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. STF HC 114.097 Pará, 2ª turma, Diário da Justiça, de 14 de abril de 2014. Nessa linha, o princípio da insignificância revela-se, segundo o entendimento doutrinário, importante instrumento que objetiva restringir a aplicação literal do tipo formal, exigindo-se, além da contrariedade normativa, a ocorrência efetiva de ofensa relevante ao bem jurídico tutelado, tipicidade material. A par disso, se de um lado a omissão no pagamento de tributo relativo à importação de mercadorias é suportada como irrisória pelo Estado, nas hipóteses em que uma conduta omissiva do agente, um deslize, não ultrapasse o valor de R$10.000, de outro lado, não se pode considerar despida de lesividade sob o aspecto valorativo a conduta de quem reiteradamente omite o pagamento de tributos sempre em valor abaixo da tolerância estatal, amparando-se na expectativa sincera de inserir-se nessa hipótese de exclusão da tipicidade. Nessas circunstâncias, o desvalor da ação suplanta o desvalor do resultado, rompendo-se assim o equilíbrio necessário para a perfeita adequação do princípio bagatelar, principalmente se considerada a possibilidade de que a aplicação desse instituto, em casos de reiteração na omissão do pagamento de tributos, serve ao fim como verdadeiro incentivo à prática do descaminho. Desse modo, quanto à aplicação do princípio da insignificância, é preciso considerar que, se de um lado revela-se evidente
a necessidade e a utilidade da consideração da insignificância criteriosa. Isso para evitar que a tolerância estatal vá além dos limites do razoável em função dos bens jurídicos envolvidos. Em outras palavras, todo cuidado é preciso para que o princípio não seja aplicado de forma a estimular condutas atentatórias aos legítimos interesses dos supostos agentes passivos e da sociedade. STJ, aí no agravo regimental no recurso especial 14.06355, Rio Grande do Sul, quinta turma, tem precedente. E ante o exposto, a reiteração na prática de supressão ou de elisão de pagamento de tributos, justifica a continuidade da persecução penal. Então, o que a gente tem aqui? O Superior Tribunal de Justiça, nesse caso concreto, avalia uma situação em que o agente, de forma reiterada, sonegava tributo em valor inferior a R$10 mil. Isso com a expectativa, segundo palavras do relator, a expectativa sincera de que ele não praticaria crime se de forma reiterada sonegasse tributos em valores inferiores a R$10 mil. Olha que interessante. Então, como eu sei que a tolerância para a criminalização é R$10 mil, eu sonego por várias vezes valores inferiores a R$10 mil e assim eu fico livre da criminalização. Então, nesse caso aqui, o STJ não permitiu a aplicação do princípio da insignificância em virtude da reiteração da conduta, com a expectativa de se livrar da persecução penal a cada vez que o sujeito sonegava menos de R$10 mil. Outro julgado do Superior Tribunal de Justiça, esse saindo do forno, publicado em 12 de dezembro de 2014, o relator ministro Erickson Maranhão, que foi desembargador convocado do TJ de São Paulo, no caso o ministro Erickson Maranhão. Então, STJ, agravo regimental no RESP 146.0028, São Paulo. Então, olha o que diz o STJ. Agravo regimental no recurso especial, descaminho o princípio da insignificância, valor do tributo iludido, parâmetro de R$10 mil. Portaria 75 de 2012 do Ministério da Fazenda, inaplicabilidade precedentes. No julgado do RESP 11.12.748 Tocantins, representativo de controvérsia, consolidou-se a orientação de que incide o princípio da insignificância ao crime de descaminho quando o valor do débito tributário que não ultrapasse o limite de R$10 mil a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002. A portaria do Ministério da Fazenda 75, de 22 de março de 2012, por se cuidar de norma infralegal que não possui força normativa capaz de revogar ou modificar lei em sentido estrito, não tem o condão de alterar o patamar limítrofe para a aplicação do aludido princípio da bagatela. Orientação jurisprudencial reafirmada pela Egrégia Terceira Seção por ocasião do julgamento do RESP 1393-317, Paraná, 12/11/2014, da relatoria do eminente ministro Rogério Schietti. Acórdão pendente de publicação, agravo regimental desprovido. Olha só o que disse o STJ, que a portaria do Ministério da Fazenda que atualizou o valor para R$20 mil não poderia servir de parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância, porque a portaria não tem força de lei. Então teria que prevalecer o que está na Lei 10.522 de 2002 como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância em crimes desse caminho. Assim entende o STJ. Então, para o STJ, o limite é R$10 mil, porque é isso que está na lei. Se veio portaria posterior e alterou esse valor para 20 mil, o STJ diz que esse valor alterado, o novo valor, não serve de parâmetro para a aplicação do princípio. Julgado saindo do forno de dezembro de 2014. Olha que interessante. Só mesmo lendo os informativos para você ficar a par do que os tribunais têm decidido. Vamos agora para mais uma situação aqui em que o STJ, no agravo regimental no RESP 348.408 de Roraima, analisou a aplicação do princípio da insignificância em contrabando de gasolina.
Direito penal, inaplicabilidade do princípio da insignificância ao contrabando de gasolina. Não é aplicável o princípio da insignificância em relação à conduta de importar gasolina sem autorização e sem o devido recolhimento de tributos. Isso porque essa conduta tem adequação típica ao crime de contrabando, ao qual não se admite a aplicação do princípio da insignificância. Para se chegar a essa conclusão, cumpre diferenciar o crime de contrabando do de descaminho, ambos previstos no artigo 334 caput do Código Penal. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias, cuja entrada no país ou saída dele é absoluta ou relativamente proibida. Sua incriminação encontra-se na primeira parte do artigo 334 caput do Código Penal. O crime de descaminho, por sua vez, também conhecido como contrabando impróprio, é a fraude utilizada para iludir, total ou parcialmente, o pagamento de impostos de importação ou exportação. Em face da natureza tributária do crime de descaminho, é possível a incidência do princípio da insignificância nas hipóteses em que não houver lesão significativa ao bem jurídico penalmente tutelado. Tendo como bem jurídico tutelado a ordem tributária, entende-se que a irrisória lesão ao fisco conduz à própria atipicidade material da conduta. Diversa, entretanto, a orientação aplicável ao delito de contrabando, inclusive de gasolina, uma vez que a importação desse combustível, por ser monopólio da União, sujeita-se à prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Petróleo, sendo concedida apenas aos produtores ou importadores. Assim, sua introdução por particulares em território nacional é conduta proibida, constituindo o crime de contrabando. De fato, embora previsto no mesmo tipo penal, o contrabando afeta bem jurídico diverso, não havendo que se falar em insignificância da conduta, quando o objetivo principal da tipificação legal é evitar o fomento de transporte e comercialização de produtos proibidos, precedente citado do STJ. E aí a gente tem um julgado de 18 de fevereiro de 2014, e aí a gente conclui o STJ reafirmando a inaplicabilidade do princípio da insignificância em crime de contrabando, mas reafirmando a possibilidade de aplicação em crime de descaminho. Então o princípio da insignificância não cabe no contrabando, mas é cabível no crime de descaminho. Então, continuando a análise do princípio da insignificância, já vimos que o contrabando não vai admitir o princípio da insignificância e agora a gente vai analisar o HC 208569 do Rio de Janeiro. Então, nesse HC, o STJ analisa a aplicação do princípio da insignificância num caso de crime de furto. Sexta turma do STJ, direito penal, atipicidade material da conduta no crime de furto. Aplica-se o princípio da insignificância à conduta formalmente tipificada como furto, consistente na subtração por réu primário de bijuterias avaliadas em R$ 40, pertencentes a estabelecimento comercial e restituídas posteriormente à vítima. De início, há a possibilidade de, a despeito da subsunção formal de um tipo penal a uma conduta humana, concluir-se pela atipicidade material da conduta por diversos motivos, entre os quais a ausência de ofensividade penal do comportamento verificado. Vale lembrar que, em atenção aos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, o direito penal apenas deve ser utilizado contra ofensas intoleráveis a determinados bens jurídicos, e nos casos em que os demais ramos do direito não se mostrem suficientes para protegê-los. Dessa forma, entende-se que o direito penal não deve ocupar-se de bagatelas. Nesse contexto, para que o magistrado possa decidir sobre a aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessária a ponderação do conjunto de circunstâncias que rodeiam a ação do agente para verificar se a conduta formalmente descrita no tipo penal afeta substancialmente o bem jurídico tutelado. Nessa análise, no crime de furto, avalia-se notadamente: letra A, o valor do bem ou dos bens furtados; letra B, a situação econômica da vítima; letra C, as circunstâncias em que o crime foi perpetrado;
é dizer se foi de dia ou durante o repouso noturno, se teve o concurso de terceira pessoa, sobretudo adolescente, se rompeu o obstáculo de considerável valor para a subtração da coisa, se abusou da confiança da vítima, etc. E D, a personalidade e as condições pessoais do agente, notadamente se demonstra fazer da subtração de coisas alheias um meio ou estilo de vida, com sucessivas ocorrências, reincidente ou não. Assim, caso seja verificada a inexpressividade do comportamento do agente, fica afastada a intervenção do direito penal. Então veja que o STJ, nesse julgado de 22 de abril de 2014, analisando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de furto, indicou aqui alguns critérios que devem ser levados em conta. Por exemplo, a condição econômica da vítima, se o furto é simples ou qualificado, o valor da coisa furtada, que é algo determinante para a aplicação do princípio, a personalidade e as condições pessoais do agente, se é reincidente ou não. Então a aplicação do princípio no delito de furto, ela vai exigir a análise de circunstâncias para que se decida pela aplicação ou não do princípio da insignificância. Alguns critérios serão utilizados quando da análise desta aplicação. Então vamos continuar. Agora o STJ no HC 191.067 do Mato Grosso do Sul analisa o princípio da insignificância em crime de receptação, julgado da 6ª turma de 2 de junho de 2011. Então olha o que diz o Superior Tribunal de Justiça. A turma aplicou o princípio da insignificância na hipótese de receptação de um celular, avaliado em R$ 55,00, mas adquirido pelo paciente por R$ 10,00. Ressalvou o seu entendimento a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Então, vários precedentes do STF citados. Ministro Haroldo Rodrigues, desembargador convocado do TJ do Ceará, julgado em 2/6 de 2011. Então, receptação em que o sujeito adquire o bem pelo valor de R$ 10,00 quando o bem vale 55, o STJ permitiu a aplicação, neste caso, do princípio da insignificância. Vamos para o julgado de número 8, são 11 no total, julgados importantíssimos. STJ no agravo regimental no RESP 1382-289, Paraná. Então, o que disse o STJ nesse caso? Agravo regimental em recurso especial, penal, peculato, crime contra a administração pública, princípio da insignificância, não cabimento. Número 1. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, uma vez que a norma visa resguardar não apenas a dimensão material, mas principalmente a moral administrativa, insuscetível de valoração econômica. Perda do cargo público, efeito extrapenal, artigo 92, inciso 1A do Código Penal, motivação suficiente. Não há que se cogitar de ausência de fundamentação válida na decisão que decretou a perda do cargo público do apenado, pois evidenciou, a partir de elementos concretos, a violação de dever para com a administração pública. Agravo regimental a que se nega provimento. Relator ministro Jorge Mussi, 5ª turma, julgado em 5 de junho de 2014. Olha que interessante. O STJ afirmando categoricamente a inaplicabilidade do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. A gente viu que o STF admite esta possibilidade. Já o STJ é categórico, dizendo não cabe princípio da insignificância em crime contra a administração pública. E neste caso concreto aqui, o STJ acrescenta que a moral administrativa estava em jogo. E aqui não é só uma questão de avaliar o valor do bem, mas também a reprovabilidade da conduta praticada. Então o STJ negou a aplicação do princípio nesse caso concreto. Vamos para o julgado de número 9. STJ, aí no HC 192-242, Minas Gerais. 5ª turma, princípio da insignificância policial. O paciente policial militar fardado e em serviço subtraiu uma caixa de bombons de um supermercado, colocando-a dentro de seu colete à prova de balas. Vê-se assim não ser possível aplicar o princípio da insignificância à hipótese, visto não estarem presentes todos os requisitos necessários para tal. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovação do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Apesar de poder taxar de inexpressiva a lesão jurídica, em razão de ser ínfimo o valor dos bens subtraídos, 40 centavos, há alto grau de reprovação na conduta do paciente, além de ela ser relevante para o direito penal, pois aos olhos da sociedade, o policial militar representa confiança e segurança. Dele se exige um comportamento adequado, dentro do que ela considera correto do ponto de vista ético e moral. Anote-se que a interpretação que se dá ao artigo 240, parágrafo 1º do CPM, que ao ver do paciente justificaria a aplicação do referido princípio, não denota meio de trancar a ação penal, mas sim que cabe ao juízo da causa, após o processamento dela, analisar se a infração pode ser considerada apenas como disciplinar. Então, aqui no HC 192.242, Minas Gerais, relator ministro Gilson Dipp, julgado em 22 de março de 2011. Então, aqui foi uma situação de um policial que subtraiu um bem de 40 centavos. 40 centavos. E o STJ, nesse caso, entendeu que a conduta era reprovável, comportamento reprovável, porque aqui um policial era o autor do crime, de quem se espera uma conduta honesta, na verdade, de proteção da sociedade, não lesionando bens jurídicos de terceiros, muito menos aí praticando crimes patrimoniais. Julgado de número 10, agora analisando um crime ambiental, se é possível ou não a aplicação do princípio da insignificância, HC 192.696 de Santa Catarina, quinta turma, pesca predatória, pequena quantidade, princípio da insignificância. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado como incurso nas penas do artigo 34, parágrafo único, inciso 2, da Lei 9.605 de 98, uma vez que foi flagrado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental praticando pesca predatória de camarão com a utilização de petrechos proibidos em período defeso para a fauna aquática e sem autorização dos órgãos competentes. Postula o paciente a atipicidade da conduta com a aplicação do princípio da insignificância, visto que pescara aproximadamente 4 quilos de camarão, que foram devolvidos ao habitat natural. A turma denegou a ordem com o entendimento de que a quantidade de pescado apreendido não desnatura o delito descrito no artigo 34 da Lei 9.605 de 98, que pune a atividade durante o período em que a pesca seja proibida, exatamente como no caso, ou seja, em época da reprodução da espécie e com utilização de petrechos não permitidos. Parágrafo único, inciso 2 do referido artigo. Há interesse estatal na repreensão da conduta em se tratando de delito contra o meio ambiente, dada a sua relevância penal, tendo a Constituição Federal destinado um capítulo inteiro à sua proteção. HC 192.696, Santa Catarina, relator, ministro Gilson Dipp. E aí eu digo o seguinte, embora nesse julgado o STJ tenha negado a aplicação do princípio da insignificância em crime ambiental, a verdade é que há precedentes do STJ permitindo a aplicação desse princípio. A questão não está pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Então, há sim precedentes admitindo a aplicação do princípio da insignificância. Nesse caso concreto, o STJ negou a aplicação do princípio. E agora, para fechar, HC 181.756, Minas Gerais, a sexta turma do STJ julgou insignificância e apropriação indébita, agenda. A turma concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, denunciado pela suposta prática de crime previsto no artigo 168 do Código Penal, apropriação indébita, ante a aplicação do princípio da insignificância. Em caso, a vítima, advogado, alegou que o paciente, também advogado e colega do mesmo escritório de advocacia, teria se apropriado de sua agenda pessoal, avaliada em cerca de R$10, a qual continha dados pessoais e profissionais. Para a ministra relatora, a hipótese dos autos revela um acontecimento trivial, sem que tenha ocorrido qualquer circunstância hábil a lhe conferir maior relevância. Consignou que, por mais que se considere que o objeto supostamente tomado continha informações importantes à vítima, a conduta é dotada de mínimo caráter ofensivo e reduzido grau de reprovação, assim como a lesão jurídica é inexpressiva e não causa repulsa social. Precedentes citados do STF e vários precedentes do Supremo, no HC 181.756, Minas Gerais, relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, julgado em 15 de fevereiro de 2011. Então aqui o STJ permitiu a aplicação do princípio da insignificância numa apropriação indébita avaliada em R$10, considerando um fato
trivial no ambiente de trabalho, podendo acontecer, e aí permitiu a aplicação do princípio da insignificância. Nosso objetivo nesse bloco foi fazer uma análise de várias situações concretas apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, verificando se era possível ou não a aplicação do princípio da insignificância. Vimos situações em que o STJ admitiu a aplicação do princípio e outras situações em que o princípio da insignificância não foi admitido. Então, no próximo bloco, a gente vai continuar tratando dos princípios do direito penal e a gente se encontra aí na nossa terceira aula, nossa quarta aula. Já vamos para a nossa quarta aula, já tivemos a primeira sobre o princípio da lesividade, a segunda, analisando o princípio da insignificância na jurisprudência do STF. Essa foi a nossa terceira aula, analisando o princípio da insignificância na jurisprudência do STJ. E na próxima aula, continuamos a análise dos princípios do direito penal. Até lá!